Alguns desastres aéreos recentes chocaram o mundo e seguem sob investigação. A pedido de inscritos, reunimos aqui o resumo de 3 casos que até agora contam apenas com relatórios preliminares. Cada um desses acidentes já foi abordado em vídeo completo aqui no canal e os links de cada um estão na descrição. Em 29 de dezembro de 2024, o voo Jeju-Air 2216 partiu de Bangkok, na Tailândia, com destino a Muan, na Coreia do Sul, levando 181 pessoas a bordo. A maioria era de sul-coreanos que retornavam de uma excursão de fim de ano. A tripulação era considerada experiente. O capitão somava mais de 6.800 horas de voo e o primeiro oficial tinha mais de 1.600. A decolagem ocorreu às 2 horas e 28 minutos da madrugada e até a aproximação final nada indicava problemas. Por volta das 9 da manhã, um alerta de colisão com aves foi registrado. Logo em seguida, a tripulação relatou falha no trem de pouso e declarou emergência. Sem alternativas, tentaram um pouso de barriga. Sem o trem de pouso, o Boeing 737 arrastou-se pelo asfalto até atingir com força uma barreira de concreto no fim da pista. As chamas e as faíscas que surgiram da asa direita mostraram a violência do impacto. Apenas 2 tripulantes sobreviveram, encontrados na cauda destruída. O fogo foi controlado em menos de 1 hora e as caixas pretas foram recuperadas, embora uma estivesse danificada. Em janeiro de 2025, investigadores confirmaram restos de aves em um dos motores, reforçando a hipótese de colisão como um dos fatores determinantes. De acordo com o relatório preliminar, os investigadores confirmaram que ambos os motores apresentavam penas e manchas de sangue identificadas como pertencentes a aves da espécie Baikal Teal, reforçando a hipótese de colisão com pássaros como um dos fatores para a tragédia. Meses depois, atualizações divulgadas pela imprensa internacional acrescentaram uma nova informação. Durante a emergência, os pilotos teriam desligado o motor que ainda funcionava, enquanto o mais danificado permaneceu em operação. No entanto, essa informação não está registrada no relatório preliminar e só poderá ser confirmada com a divulgação do relatório final. Essa revelação trouxe forte reação das famílias e de sindicatos, que questionaram a transparência do processo e criticaram a presença da barreira de concreto no fim da pista. Diante da pressão, a divulgação do relatório completa foi adiada e a conclusão oficial está prevista apenas para 2026, podendo se estender. O aeroporto de Muan, construído em uma região de grande biodiversidade, já era conhecido pelo alto índice de colisões com aves. Apesar disso, o clima no dia do acidente era considerado estável, com boa visibilidade e sem vento forte ou chuva. Após a tragédia, medidas adicionais foram implementadas para reduzir o risco de bird strike. O acidente é frequentemente comparado ao caso do voo US Airways 1549 em Nova York, quando o capitão Sully conseguiu pousar no rio Hudson após colisão com gansos e salvou todos a bordo. No entanto, o desfecho do voo Jeju-Air 2216 foi muito mais trágico. Hoje resta apenas aguardar o relatório final para que, enfim, o mundo conheça em detalhes as causas dessa catástrofe. Agora, vamos ao próximo desastre. No dia 12 de junho de 2025, um Boeing 787 da Air India caiu logo após decolar de Ahmedabad, na Índia, vitimando mais de 250 pessoas. Foi o primeiro acidente fatal envolvendo um Dreamliner, uma aeronave considerada moderna e segura. O voo 171 partiu de Ahmedabad, na Índia, e tinha como destino Londres. A bordo estavam 242 pessoas, entre passageiros e tripulantes, prontas para uma viagem de 9 horas. A aeronave, um Boeing 787 fabricado em 2013, acumulava mais de 41.000 horas de voo e passava por manutenções regulares. Seus motores haviam sido substituídos pouco tempo antes e estavam dentro dos parâmetros exigidos pelo fabricante. No entanto, o relatório preliminar chamou a atenção para um detalhe. Um boletim de segurança emitido pela FAA em 2018 sobre risco de falha no sistema de corte de combustível. Embora não fosse obrigatório, ele não havia sido seguido pela companhia e as inspeções recomendadas não foram realizadas. Além disso, 4 itens da lista mínima de equipamentos estavam inoperantes naquele dia, incluindo falhas no sistema de vigilância da cabine e no mapa do aeroporto. Nenhum deles impedia legalmente a decolagem, mas compunham um quadro de fragilidades. O comandante tinha 56 anos de idade e mais de 15.000 horas de voo, sendo 8.500 em Boeing 787.
O copiloto, de 32 anos de idade, acumulava 3.000 horas, das quais mais de 1.000 no mesmo modelo. Ambos estavam descansados e em plenas condições médicas. Às 13 horas e 37 minutos, o avião decolou. 3 segundos depois, os 2 motores começaram a desligar, como se os seletores de combustível tivessem sido cortados. A aeronave perdeu potência e a turbina de emergência, conhecida como hatch, foi acionada, um sinal claro de falha grave. O motor esquerdo chegou a responder, mas o direito não teve tempo de se estabilizar. Às 13 horas e 39 minutos, o comandante declarou Mayday, mas já era tarde. O avião caiu em um alojamento estudantil próximo ao aeroporto. 260 pessoas perderam a vida. Apenas um passageiro sobreviveu. Segundo o relatório preliminar, os interruptores de combustível dos 2 motores foram desligados logo após a decolagem, sem comando claro, levando à perda total de potência. A tripulação tentou religar os sistemas, mas não houve tempo suficiente para recuperar a propulsão. Mesmo com a manutenção em dia e o clima favorável, o corte repentino dos motores segue sendo o ponto crítico do acidente. As investigações seguem em andamento e ainda não se sabe se a causa foi falha técnica, erro humano ou falha de projeto. Até o momento, não foram emitidas recomendações urgentes. O que se espera é que o relatório final esclareça por que uma aeronave considerada uma das mais seguras do mundo sofreu um desastre tão devastador logo após a decolagem. Vamos ao próximo desastre. No dia 9 de agosto de 2024, um ATR-72 da companhia Voipés caiu a poucos minutos do aeroporto de Guarulhos, onde iria pousar. Esse desastre tornou-se um dos piores acidentes aéreos em solo brasileiro desde o voo TAM 3054. Antes de continuarmos, é importante esclarecer um detalhe. Alguns inscritos questionaram que os horários citados no vídeo completo que publicamos recentemente estariam incorretos. Porém, como já fazemos em outros vídeos, utilizamos os horários em UTC, ou Tempo Universal Coordenado, padrão adotado mundialmente na aviação para evitar confusões entre fusos horários. Optamos por mantê-los exatamente como constam no relatório preliminar, garantindo fidelidade ao documento oficial. De fato, houve um pequeno erro na edição. Acabamos exibindo a legenda horário local em vez da legenda horário UTC. No entanto, neste vídeo, utilizaremos o horário de Brasília, que corresponde a 3 horas a menos em relação ao UTC. Agora vamos continuar com o vídeo. O voo 2283 da Voipés era uma rota doméstica ligando Cascavel, no Paraná, a São Paulo. Naquela sexta-feira, 62 pessoas embarcaram, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes, para uma viagem de cerca de um pouco mais de 1 hora e 45 minutos. O comandante tinha 35 anos de idade e pouco mais de 5.200 horas de voo, 665 delas em ATR. O copiloto, de 61 anos, acumulava mais de 5.000 horas, sendo 3.500 nesse modelo. Ambos estavam com certificados médicos e de aeronavegabilidade em dia. A aeronave era um ATR-72, fabricado em 2010, acumulava mais de 17.000 horas de voo e estava devidamente regularizada, segundo o relatório preliminar. No entanto, ela apresentava algumas anomalias, como o sistema de ar-condicionado, que estava inoperante desde o dia 5 de agosto, mas era uma condição permitida pelas normas. Naquele dia, às 11 horas e 58 minutos do horário de Brasília, o ATR decolou de Cascavel. Durante a subida, os sistemas de proteção contra gelo foram ligados. Pouco depois, um alerta indicou falha no sistema de remoção de gelo, essencial para evitar acúmulo nas asas. Já no cruzeiro, um novo alerta de gelo foi registrado. O voo atravessava uma região de nuvens associadas a uma frente fria com forte umidade e sério risco de formação de gelo entre os níveis 12.000 e 21.000 pés. Às 13 horas e 19 minutos, os pilotos relataram o início da descida e comentaram sobre bastante gelo. No minuto seguinte, ligaram novamente o sistema de remoção. Às 13 horas, 20 minutos e 57 segundos, soou o aviso de Increase Speed, indicando perda de desempenho causada pelo gelo acumulado. Segundos depois, o ATR entrou em inclinações anormais e caiu em parafuso chato, uma condição extremamente difícil de recuperar. Às 13 horas e 22 minutos, a aeronave colidiu quase verticalmente contra o solo em Vinhedo. Todos os 62 ocupantes perderam a vida. Segundo o relatório preliminar,
O acidente foi classificado como formação severa de gelo e perda de controle em voo. O gelo prejudicou a sustentação, aumentou o arrasto e reduziu a velocidade, levando o avião ao stall e depois à queda. As investigações também analisam fatores humanos, o funcionamento dos sistemas antigelo e o ambiente operacional. Após o acidente, a Voipes sofreu forte pressão pública e regulatória. Em março de 2025, a ANAC suspendeu suas operações e, em abril, a empresa pediu recuperação judicial. Em junho, perdeu definitivamente seu certificado de operação. Hoje, segue sem previsão de retorno. As investigações desses 3 desastres ainda estão em andamento e, até o momento, as autoridades não divulgaram muitas atualizações. Assim que os relatórios finais de cada caso forem publicados, traremos todos os detalhes aqui no canal. Em tela, deixo a playlist da nossa série Os Piores Desastres Aéreos, onde reunimos os episódios mais marcantes já publicados aqui no canal. É só clicar nela para assistir e maratonar os episódios completos.